Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda novamente. Vamos continuar. Nós estamos no módulo 2 do nosso curso de Direito do Trabalho 2, né? 2. A gente está aqui na área do direito coletivo do trabalho e no primeiro módulo a gente falou um pouco sobre a liberdade de associação e sobre sindicatos. E agora a gente vai trabalhar um pouco da ideia do para quê que o sindicato, né? Para que essa ideia de associação existe. E ela existe por um motivo específico e muito importante para o direito coletivo do trabalho, a negociação coletiva, tá? Essa aula de hoje a gente vai tratar só sobre isso. E o que é uma negociação coletiva? É todo o processo de discussão que ocorre entre um empregador, né, ou um grupo de empregadores, ou ainda um sindicato, uma organização representativa, e do outro, um empregado sendo representado por uma organização de trabalhadores. E aí entra aqui nessa organização a ideia da aula passada que a gente viu de se ter tanto o sindicato, quanto as federações, quanto as confederações, tá? E aí vai depender do tipo de negociação que é necessária, tá? Esse processo de negociação coletiva, ele tem objetivos, né? Os objetivos, eles são estabelecer as condições, melhores condições de trabalho e emprego, né? Regular essas relações entre empregados e empregadores e normatizar essas relações, porque muitas vezes os acordos, eles são feitos ali nas reuniões coletivas, nas negociações coletivas, e você não tem como transformar aquilo numa lei, por exemplo, mas você transforma ali num acordo coletivo ou numa convenção coletiva, que também faz norma perante uma categoria, né, perante um determinado grupo de empregados e empregadores, tá? Bom, a convenção, né, coletiva, a ideia de negociação coletiva, ela está conceituada na recomendação 91 da OIT, né, e ela está ali dizendo, né, que é qualquer acordo escrito sobre condições de trabalho e emprego, celebrado entre empregador, grupo de empregadores ou suas organizações representativas, e uma ou mais organizações sindicais, ou, na falta destas, representantes eleitos autorizados pelos trabalhadores conforme a legislação nacional. Né, a gente vai falar mais sobre a OIT, mas a ideia é que se padronizou essa noção de negociação coletiva, tá? E aí, já para diferenciar, a negociação coletiva é toda a comunicação entre essas duas partes que é feita de forma coletiva, né? E isso vai ser feito, essa negociação, ela vai ser feita desde os menores, né, desde das menores relações até as maiores relações. Por exemplo, toda vez que algum funcionário precisar ser demitido de uma empresa sem justa causa, né, o que seja, ele vai passar pelo sindicato, né? Se a empresa, se a categoria dele tiver um sindicato, ele vai ter de passar pelo sindicato, né? E essa passagem pelo sindicato, querendo ou não, é uma negociação coletiva. Só que essas negociações coletivas, elas têm alguns tipos, né? Elas podem se tornar, elas podem avançar para um acordo coletivo ou para uma convenção coletiva. E já te dando a diferenciação entre essas duas coisas, o acordo coletivo é aquele realizado entre uma empresa específica e o sindicato dessa categoria, tá? E a convenção coletiva é aquela realizada entre representantes das categorias. Ou seja, o acordo coletivo, ele é menor. O acordo coletivo, ele vai ter validade dentro da empresa com o sindicato da categoria daquela empresa. Mas a convenção, ela é bem maior. Ela vai abranger os representantes daquelas categorias de empregador e de empregado, tá? Então, não é só mais uma empresa específica e não vale só mais para aquela empresa específica, né? Porque no acordo coletivo a gente está falando de um acordo ali que é feito com uma empresa X. Na convenção, não. Todas as empresas que tenham profissionais dessa categoria vão ter que se submeter à convenção coletiva, tá? Porque isso faz norma dentro do direito brasileiro. A ideia, inclusive,
é que você tenha uma maior aplicação, né, dessas negociações coletivas, quanto mais liberal for o Estado em que você estiver negociando. Se o Estado for muito, né, assim, tiver muita participação na sociedade, a tendência é que ele não faça mais, não tenha tanta participação dos sindicatos assim, né? A ideia é que quando o Estado regula mais, e aí vai, né, para os tipos de negociação. Quando a gente fala sobre as negociações coletivas, a gente tem aquelas que são amplas, né, que, enfim, os sindicatos, né, as organizações representativas, elas podem discutir qualquer coisa dentro do contrato de trabalho daquela categoria. Já numa negociação com a legislação mínima, que é o que a gente acaba vendo, né, na normalidade, existe um mínimo da legislação que a legislação não permite você alterar, e aí dentro do que ela permite você pode fazer essa alteração, e existe ainda essa negociação de forma restrita, que você só, assim, tem temas que você não pode mexer. Né? Tem coisas que você pode mexer dentro de determinados assuntos, mas outros que você não pode mexer de jeito nenhum, porque a legislação veda você fazer alterações quanto a isso. Por exemplo, no nosso caso, no Brasil, a gente tem uma negociação mínima, né? A gente tem um limite mínimo da legislação, mas se a gente fosse trabalhar com a ideia de restrita, é uma ideia que, por exemplo, você tem uma jornada de trabalho de 44 horas semanais e você não pode alterar essas 44 horas. No nosso caso, no Brasil, a gente tem alterações, né? A gente pode fazer alterações nessa jornada, mas se a gente estivesse falando de uma negociação restrita, não ia poder, porque como é texto de lei, não pode mexer, tá? Bom, a negociação coletiva, no geral, né, dentro do sistema brasileiro, ela é obrigatória, então tende-se a haver ali, sempre que necessário, a participação de sindicatos, né, ou dessas organizações representativas, né, e ela é uma etapa preliminar ali para instauração de dissídio coletivo. Então, digamos que uma empresa que, enfim, trabalha com metalúrgicos. Esses metalúrgicos todos estão buscando uma melhoria de trabalho, uma melhoria de condição de trabalho. E tentam fazer ali uma negociação coletiva, tentam fazer um acordo coletivo, não conseguem, tentam conversar, não conseguem, levam para uma federação também, não conseguem, e aí eles podem, caso não consigam, né, fazer essa negociação coletiva, eles podem entrar com uma ação coletiva de trabalho, né? Então é também uma possibilidade, e essas ações coletivas, esses dissídios coletivos são normalmente representados pelos sindicatos também, tá? Bom, vamos lá. O objetivo, né, os objetivos dessas negociações coletivas, eles têm alguns principais objetivos, né? O primeiro deles é você criar uma segurança jurídica, tá? Então, você acaba por criar uma norma que funcione bem para toda a categoria, para que você não tenha, por exemplo, dentro dessa empresa aqui funciona desse jeito, nessa outra empresa funciona desse jeito, nessa outra empresa funciona desse jeito. Não. Para que você tenha uma certa padronização, uma segurança jurídica, você cria normas complementares à legislação, te trazendo ali a possibilidade de você flexibilizar as situações, mas com uma certa segurança jurídica, né? Isso também contribui para, uma melhor distribuição de riquezas, né? Também melhora a concorrência entre as empresas, uma vez que você não tem mais, né, uma que está muito à frente da outra, está com uma desigualdade muito grande em relação à outra. Isso tem também um objetivo social, que é a maior participação dos trabalhadores em relação às decisões que afetam a própria condição laboral, porque uma coisa que a gente tem que é muito diferente no direito do trabalho 2, né, que é essa parte coletiva, é que um funcionário só não tem um poder de negociação que uma categoria tem com o seu empregador.
né? A gente costuma dizer que um empregado só, se ele quiser bater na porta do patrão dele e pedir melhoria de trabalho, normalmente ele não vai conseguir, né? A não ser que ele seja um bom funcionário, que ele tenha ali as suas partes, tenha dado as suas partes boas, né? Mas ainda assim pode ser que ele não consiga. Mas uma categoria já é diferente, ela já consegue conversar, né? Uma categoria já consegue conversar com os seus empregadores ali de uma forma mais fácil, tá? Então é para isso que essa negociação coletiva existe, né? Ela tem um fundamento ali na autonomia privada, né? A ideia de que, bom, eu como trabalhador, consigo, por meio do sindicato, por meio da minha organização, melhorar, intervir nas minhas condições de trabalho, melhorar as minhas condições de trabalho, né? E isso assim, faz com que o processo seja muito mais ágil, né? Porque se cada funcionário tivesse que entrar com ação para ter atendido um direito e que um acordo coletivo, por exemplo, tem condições de normatizar, isso economiza 1 milhão de processos que chegariam até a Justiça Trabalhista, tá? Bom, é isso, né, referente a essa aula de acordos, né, de negociações coletivas. Na próxima aula a gente vai conversar um pouco sobre a ideia de, e quando nada disso dá certo, né? Quando nenhuma negociação dessa dá certo, o que a gente faz, né? A gente tem essa ideia do dissídio coletivo, mas a gente tem uma outra ideia que é muito aplicada também, que é o direito de greve, né? E aí no próximo módulo a gente conversa um pouquinho mais sobre esse direito de greve e as suas aplicações, tá? Façam aí as atividades que estão na sua plataforma. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato conosco pela tutoria. Eu estou à disposição. Tchau, tchau.